de Jesus, eu te agradeço por mais esta manhã na sua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu louvo, exalto e glorifico o seu nome pelo seu grande amor por nós, Pai. Senhor, eu te exalto em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, pela integridade de quem tu és, pela integridade da sua palavra, pela fidelidade da sua palavra. Obrigada, Pai, porque os seus planos, desde antes da fundação do mundo, Pai, era nos tomar para si, Senhor, era nos amar, era nos reconciliar contigo, era nos tornar teus filhos, era se tornar o nosso provedor, o nosso galardoador, o nosso bom Pai, nosso mestre, nosso amigo. Obrigada, Senhor, obrigada pela nossa posição em Ti, através de Cristo, de perdoados, redimidos, salvos, resgatados. Obrigada, Senhor, pela obra da cruz, a perfeita e maravilhosa obra de Jesus, que derramou seu sangue para nos perdoar, para lavar todos os nossos pecados, Senhor, para nos fazer alvos, para nos fazer brancos como a neve, puros diante de Deus, justos diante de Deus, perfeitos diante de Deus, através do sangue de Jesus. Obrigada, Pai, obrigada. Seja exaltado entre nós, seja entronizado em nossos corações, Pai. Em nosso coração haja um trono de louvor e adoração ao Deus vivo, onde nós reconhecemos a Tua graça, a Tua bondade, a Sua misericórdia já demonstrada por nós em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus nós te elogiamos, Pai, porque reconhecemos a Sua grandeza, reconhecemos as maravilhosas instruções que saem da Tua boca para nós, que são como pão que alimenta, como água que sacia a nossa sede. Senhor, obrigada pelo livre acesso que nós temos a Ti, Pai, para satisfazer a nossa alma, para nos satisfazer o desejo mais íntimo do nosso coração de sermos felizes, sermos amados, sermos aceitos. Pai, obrigada por encontrarmos isso em Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada irmão que está conectado comigo agora, ao vivo, ou depois se conectará através dessa gravação desse vídeo, que eles saibam e vejam e se percebam amados pelo Senhor, aceitos pelo Senhor através do sangue de Jesus, aprovados pelo Senhor nosso Deus e Pai através da perfeição do sacrifício de Jesus na cruz. Em nome de Jesus, que todo medo, que toda rejeição, que toda culpa, que toda aflição, que toda angústia, Pai, possa ser substituída no coração dos meus irmãos pela grande segurança do Teu amor eterno, definitivo e incondicional. Pai, abre os olhos dos meus irmãos, também os meus, abre os nossos olhos, ó Pai, para que a gente possa enxergar o invisível, que é aquilo que o Senhor diz e é poderoso para criar realidades. Abre os nossos olhos para ver e enxergar a palavra de Deus em operação nesta manhã, neste momento, operando em nós, por nós e através de nós, ó Pai. Abra os olhos do nosso entendimento, Pai, para enxergarmos as verdades estabelecidas em Cristo Jesus, a verdade contida na palavra do Senhor, a verdade que o Senhor escondeu em Cristo, Pai, e Cristo, o Senhor tem nos revelado. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito, que enquanto eu ministro a palavra, cada um dos meus irmãos esteja ouvindo de forma íntima, pessoal e poderosa aquilo que o Espírito Santo tem para dizer a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa retirar do meu interior, daquilo que já está edificado, daquilo que já está fundamentado, daquilo que já foi gerado em mim, que vem para fora, que venha para fora agora para socorrer, para resgatar, fortalecer, consolar e encorajar os meus irmãos. O Senhor sabe das necessidades de cada um deles, sabe o que eles precisam ouvir, sabe o que eles precisam receber, e este momento eu declaro os céus abertos para que todos quantos creem recebam do Senhor o que precisam. Não importa se é um bem natural, um bem material, um bem espiritual, um bem emocional, seja o que for, que o bem de Deus os alcance e que pela fé eles se apropriem em nome de Jesus. Bom dia, irmãos amados, graça e paz, povo de Deus, noiva do Cordeiro Santo, igreja gloriosa do Senhor. Graça, paz e misericórdia preencham, inundem os nossos corações, amém? Como é que todos estão? Eu creio que bem.
e pega esse aviãozinho aqui, já vai convidando outras pessoas para estar com a gente, para esta oportunidade maravilhosa de nós compartilharmos a palavra do Senhor, amém? Eu vou procurar gastar o máximo de tempo possível hoje com a palavra, né? E focar aqui nessa palavra que precisa ser entregue. Quem esteve conosco nas lives de ontem à tarde sabe o que foi glorioso o nosso encontro. Eu fiquei muito impactada, depois eu continuei aqui horas ainda, bebendo do Espírito, recebendo, e fui fortemente impactada pela palavra que o Senhor nos mostrou, pela palavra que o Senhor nos deu. Louvado o nome do Senhor Jesus pela sua fidelidade, pelo seu grande amor, que nos socorre, que nos encoraja. Meu Deus, aleluia, bendito, santo é o nome do Senhor. E essas lives de ontem, para quem não viu, elas estão salvas aqui no Instagram. Assistam ainda hoje, elas vão ficar aí disponível até umas 2 horas da tarde. Elas não irão para o YouTube. Você vai ver e vai entender por que elas não irão para o YouTube. Mas ela é para este tempo. Essa unção não dá para guardar num potinho. Até ontem minha irmã falou assim: põe no YouTube, né? Porque isso é bom a gente ver mais vezes. Foi tremendo, foi glorioso mesmo, foi poderoso. Mas não dá para guardar no potinho essa unção para ficar recebendo ela outras vezes. Essa unção é para hoje, é para agora, é para essas 24 horas aqui, onde tem pessoas precisando daquela palavra. Então, se você ouviu e gostaria de ouvir de novo, ela não irá para o YouTube, ficará somente aqui. Então, hoje ela vai desaparecer por volta de 2 horas da tarde. Assistam, são 2 lives que estão lá. Depois que acabar aqui essa live, a Uliana da minha equipe aí de cooperadores vai nos ajudar e vai fazer um tutorialzinho ensinando você, quando tem mais de uma live online, né? Quando tem mais de uma live ali para você assistir, como é que você escolhe a live que você quer, tá? Então nós vamos te ajudar, depois dessa live aqui, um tempinho depois, eu vou postar aqui nos stories para te ajudar a identificar. Então tem a live 1 de ontem à tarde, a live 2 de ontem à tarde, na live 2 houve um derramado espírito sobrenatural. O Senhor trouxe ao meu entendimento algo que eu nunca tinha visto antes, foi sobrenatural, mexeu com todas as minhas estruturas, fundamentou ainda mais a obra consumada de Jesus, o valor do sangue de Jesus. E hoje nós estamos aqui nessa terceira live, então vão ficar 3 ao vivo, 3 online, né? Então eu vou te ajudar depois a identificar. Recomendo muito que você assista. A de hoje sim, ela vai para o YouTube depois, tá? Então, amém. Vamos continuar. Eu quero hoje, como as de ontem não ficaram salvas, eu quero reler com você o texto que nós lemos ontem. E quando ele me veio à memória ontem, quando o Espírito Santo me trouxe, ele me trouxe uma tradução específica que eu não consegui achar ontem. Então eu vou reler o texto que nós lemos ontem e vou ler para vocês o texto que Deus falou comigo, a tradução que o Senhor me trouxe à memória, mas que eu não tinha encontrado. E eu creio que hoje o Senhor ainda vai, para aqueles que estavam ontem, que já ouviram, eu creio que o Senhor vai nos envolver ainda mais no fundamento dessa verdade, né? Nos encher ainda mais de glória e de poder. Amém? Então, graça e paz, um bom dia para todos que estão aí. À medida que vocês forem ouvindo a mensagem, vão se lembrando de pessoas, pega esse aviãozinho e convida para que elas estejam aqui conosco. Amém? Então vamos lá. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Esse é o registro do momento em que Jesus foi para o Getsemane, algumas horas antes do processo da crucificação. Esse foi o momento que Jesus se encontrou com as emoções abaladas. Esse é o momento que Jesus se encontrou com fortes emoções por causa do grande sofrimento que ele teria que enfrentar, que era a separação do Pai, a morte, a morte espiritual, que é a separação do Pai. Muitas pessoas, sem entendimento da obra consumada de Jesus, da vida e da morte, temem ir para o inferno. Mas o inferno, amados, pessoalmente, a minha percepção do inferno, o ponto máximo assim, de entendimento que nós devemos ter do inferno, é que o inferno é a definitiva e eterna separação de Deus. O inferno não é só você ficar pensando, eu vou ficar ardendo no fogo e vai ter grito e gemido.
Para mim, a coisa mais assustadora a respeito do inferno é que há definitiva e eterna separação do Deus eterno. Então, as pessoas que não conhecem a Cristo, não entendem o que é a vida e a morte, mas lá no interior eles têm medo de ir para o inferno, eles não entenderam que uma vida infernal é uma vida separada de Deus. E aqueles que estão separados de Deus, eles já estão vivendo uma vida infernal, sob o jugo de escravidão do diabo, escravos do pecado, escravos dos vícios, escravos da dor, da depressão, da tristeza. Vivem como vivos, mas estão mortos espiritualmente. Então, Jesus, momentos antes de enfrentar esse terrível, essa assustadora situação de separar-se por um instante, por algum tempo de Deus em nosso lugar, Ele separou, Ele enfrentou essa separação no nosso lugar, para que eu e você nunca mais precisássemos nos separar de Deus. E eu digo nunca mais porque antes esta era a nossa condição, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos em trevas, e o Senhor nos resgatou por meio de Jesus Cristo. Então o que nós vamos ler aqui é este momento. Jesus estava diante de uma grande luta, tribulação, com fortes emoções por causa daquele sofrimento que ele ia passar. Neste momento, no Brasil e nas nações, existem pessoas que estão com fortes emoções, estão abalados pela tristeza, pela dor, pela preocupação, pelo medo, por causa do que já está acontecendo, por causa do que ainda vai acontecer. Então esta é uma palavra de conforto para nós e de encorajamento, para que nós possamos assumir uma posição de filhos de Deus, a mesma posição que Jesus assumiu. O meu objetivo com vocês esta manhã, repartir essa palavra com vocês esta manhã, é que vocês vejam o invisível, que vocês vão ver aqui nesse texto, que no momento em que Jesus viu o invisível, que no momento em que Jesus tirou os olhos do visível, parou de considerar mais o que era visível e naturalmente perceptível pelo invisível daquilo que Deus lhe disse, tudo mudou dentro dele e ele pôde transferir essa mudança para os seus discípulos. Hoje o Senhor vai continuar falando conosco, Ele vai nos dar uma visão, a visão da sua palavra, e a minha oração e declaração sobre a sua vida é que os olhos do seu entendimento se abram, para que você veja o que Deus está colocando diante de nós, e que ao ver isso você participe do mover criativo daquilo que Deus nos mostrará por meio da sua palavra. A palavra de Deus cria todas as coisas visíveis, foram criadas do invisível. Que os seus olhos se abram hoje para ver o invisível no meio de todas essas situações. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Mateus 26, versículo 36. Estou lendo na Bíblia, na versão da Bíblia judaica. Então, Yeshua foi com os talmidim, são os discípulos, para o lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele levou consigo Pedro e 2 filhos de Zabdai. Tomado de tristeza e angústia, disse-lhes: meu coração está tão tomado de tristeza que eu poderia morrer. Jesus está expondo aos seus amigos, aos seus irmãos, a quem ele convidou para estar com ele neste momento de angústia, dor e aflição. Jesus expôs para ele a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções. Quais eram as emoções de Jesus naquele momento? Tristeza, angústia, preocupação, ansiedade, dor. Como assim, Amanda? Jesus sentiu isso? Sim, porque Jesus, ele realmente se vestiu da nossa humanidade e ele veio ser experimentado, testado, tentado em tudo aquilo que nós humanos somos, para nos mostrar como triunfar, como sermos seres humanos espirituais. Entenda isso, amados. Nós não somos pessoas normais, seres humanos tentando ser espirituais. Não, nós, os que nascemos de novo do Espírito, os que somos de Cristo, passamos a ser seres espirituais no momento em que nascemos de novo nele. Nós estávamos espiritualmente mortos. Uma vez que cremos em Jesus, o nosso espírito renasceu, foi recriado, justificado. Então nós passamos da morte para a vida e nos tornamos
de almas viventes a espíritos vivificados. Amém? Então você não é espiritual pelo que você faz. Você não se torna uma pessoa espiritual porque você ora, porque você lê Bíblia, porque você frequenta um lugar. Não, você se tornou espiritual quando você nasceu de novo do Espírito. Então você recebeu um novo Espírito unido ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. Então você é um ser espiritual que mora numa casa física, que mora num corpo físico. Você não é um corpo físico, um corpo humano tentando ser espiritual. Não, você é um ser espiritual que mora num corpo físico, que tem uma alma, que é a expressão do seu ser humano, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, amém? Portanto, todos os dias você está diante de uma escolha. Você pode viver de forma espiritual, porque você é um ser espiritual, ou você pode viver de forma natural, porque você tem um corpo natural. E o seu corpo natural, através dos 5 sentidos, ouvido, visão, tato, paladar, olfato, comunica com a sua alma. O seu corpo físico, ele comunica para a sua alma aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é perceptível. Então, a minha alma compreende bem o tamanho, as cores, o peso, aquilo que os meus olhos naturais veem, mas a minha alma não entende bem aquilo que o meu espírito vê, porque Deus é espírito e unido a mim, eu unido a ele se comunica com o meu espírito. O meu espírito vê, crê e anda naquilo que crê. Por isso eu preciso conquistar a minha alma pela perseverança, renovando a minha mente pela palavra de Deus, para que a minha alma possa entrar em concordância com o Senhor. E aqui abro um parêntese para te fazer um convite. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, eu vou estar numa live com a Uliana. Essa é aquela série de mensagens sobre inteligência espiritual. E o tema de hoje, às 19 horas, lá no perfil da Uliana, é concordância mental com Deus. Como entrar em concordância mental com Deus. Então não percam, vai ser tremendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe dar muitas chaves práticas para que você possa entrar em concordância com o Senhor e assim desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Fecha parênteses e vamos voltar aqui. Então, como que a nossa alma aprende? A nossa alma aprende com aquilo que ela vê, com aquilo que ela ouve. Nossa alma aprende pela repetição, pela comparação. Ela compara o frio com o quente, o bom com o ruim, o certo com o errado. A nossa alma aprende repetindo, repetindo, repetindo. Mas o nosso espírito aprende como? A nossa alma também aprende fazendo, praticando. Isso nos dá uma experiência que nos gera um conhecimento, enfim. Isso é como a nossa alma aprende. Mas como o nosso espírito aprende, Amanda? O nosso espírito aprende por revelação. O nosso espírito aprende por iluminação. Quando Deus ilumina o nosso entendimento, quando Deus revela-nos algo, então o nosso espírito acolheu aquilo inteiramente. Foi uma transferência divina para o nosso espírito. E a partir daquele momento nós estamos aptos a andar naquilo que Deus nos revelou, naquilo que Deus nos entregou pela fé, naquilo que Deus iluminou o nosso entendimento. Muitas pessoas paralisam no processo de responder a Deus diante daquilo que ouviram, de obedecer pela fé o que ouviram, de concordar o que ouviram, quando encontram os bloqueios da alma. E os bloqueios da alma, eles desaparecem das nossas vidas quando nós restauramos a nossa alma pela palavra, quando nós renovamos a nossa mente pela palavra. Amém? Hoje, na live com a Uliana, eu quero falar mais dessa questão de bloqueio da alma, tudo que tem se dito aí, pastores, líderes, cristãos, coaches e vários outros líderes que falam muito dessa questão dos bloqueios emocionais. Na live de hoje, às 19 horas com a Uliana, eu vou falar um pouquinho disso também. Qual é a percepção do Evangelho? O que o Evangelho tem a nos dizer sobre isso? Sobre os bloqueios da alma, que sim, nos impedem de fluir livremente no Espírito Santo. Amém? Então, contextualizei aqui vocês. Jesus estava neste momento tomado desta emoção de tristeza e angústia. E ele expressou isso aos seus amigos, aos seus irmãos, a quem ele convidou para estar com ele neste momento difícil. Então ele disse: permaneçam aqui
acordados comigo. E hoje eu lhes digo, permaneçam aqui. Aqui onde, Amanda? Com você na live? Não. Permaneçam aqui, plantados na palavra de Deus. Permaneçam aqui, conectados com o Evangelho de Jesus Cristo. Permaneçam aqui, atentos à mensagem da graça de Deus. Atentos à mensagem da nova aliança, atentos à mensagem da justificação pela fé. Permaneçam aqui acordados, atentos, sóbrios. Não se deixem levar pelas muitas palavras que estão sendo ditas. Esse é um tempo que todo mundo está se levantando para falar alguma coisa. Isso é muito bom em um aspecto e muito perigoso em outro. Fiquem atentos para receber aquilo que vem do Espírito. E só vem do Espírito aquilo que revela a obra consumada da cruz. Preste atenção nisso. Quando Jesus ressuscitou e voltou por um pouco de tempo para estar com seus discípulos, dando-lhe as últimas instruções, ele disse: agora chegou a hora de ir embora. É melhor para vocês que eu vá, para que venha o outro Consolador. E ele virá para dar testemunho de mim. Ele virá para fazer vocês lembrarem das minhas palavras. Ele virá para falar aquilo que ele sabe a respeito do Pai, aquilo que ele recebeu do Pai. É o Espírito Santo. Não tem ninguém que está falando no Espírito Santo ou por meio do Espírito Santo que não esteja te fazendo lembrar de Jesus, da obra consumada da cruz, da palavra máxima que ele disse: está consumado. Qualquer palavra que você esteja ouvindo que não te faça lembrar da obra consumada da cruz, que fale sobre o que você tem que fazer, que fale sobre você, que fale sobre qualquer outra coisa, mas não da obra consumada de Jesus, não é uma mensagem do Espírito Santo de Deus para nós. Então, neste tempo em que muitas pessoas estão falando muitas coisas, mantenha-se alerta, vigilante, acordado, sóbrio espiritualmente, com a sua mente conectada com a palavra de Deus, para que você perceba a sutileza daquilo que não é o Espírito Santo que está falando. O Espírito Santo, eu repito, ele vem para dar testemunho de Cristo, para nos fazer lembrar da obra consumada da cruz, para nos fazer lembrar do que Jesus disse: está consumado, está acabado, está perfeita essa obra, a obra de Cristo, e ela já providenciou tudo para vocês. Amém? Isso é muito importante que vocês entendam, meus irmãos. Eu sei que há uma multidão de homens e mulheres se levantando com a boa intenção de pregar a palavra, mas há muitos que não estão pregando a palavra a respeito de Cristo. Eles usam a Bíblia, eles falam em nome de Jesus, mas eles não estão pregando a palavra a respeito de Cristo. E é a palavra a respeito de Cristo que produz fé. A fé vem e vem pelo ouvir a respeito da palavra. A fé vem e vem pelo ouvir a respeito da palavra de Cristo. A fé não vem por ouvir Bíblia, porque tem um monte de gente ouvindo Bíblia que está morrendo sem fé. Tem um monte de gente ouvindo Bíblia que está enganado, que está preso, algemado em suas emoções, no medo, na culpa e na condenação. Sim ou não? Quantos cristãos vocês conhecem que estão dentro da igreja, ouvindo Bíblia, ouvindo pregação, ouvindo homens e mulheres que são reconhecidos mundialmente como grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, mas estão vivendo uma vida fracassada, que não condiz com a vitória conquistada por Jesus na cruz. Estão vivendo como pecadores e não como filhos de Deus justificados e amados. Estão vivendo como órfãos desamparados, porque não entendem quem são em Deus. Qualquer palavra que te falam e não está amalgamada com o tetelestai é mentira. Isso mesmo, Cleide. Muito obrigada. Estou fixando isso daí. É exatamente isso. É exatamente isso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês pegaram isso? Então vamos continuar aqui. Versículo 39 de Mateus 26.
Indo um pouco, olha como a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ontem nós meditamos nesse texto e o Espírito Santo falou coisas poderosas que nunca haviam passado pela minha mente. Hoje nós estamos lendo o mesmo texto e o Espírito Santo mais uma vez está dizendo coisas que nunca passaram pela minha mente. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Todas as vezes que você vier se encontrar com a palavra, com o espírito aberto, o coração aberto, a mente aberta para receber uma revelação de Deus, uma iluminação de Deus, Ele vai te mostrar algo novo. Ele vai te dar mais tesouros. Amém? Quantos creem nisso? Glorificam ao Senhor e a sua palavra, porque Ele é digno de ser louvado. Eu amo a palavra do Senhor. Obrigada pela sua palavra, Pai. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não aconteça o que eu quero, mas o que tu queres. Tudo bem você chegar diante do Senhor e falar: Pai, se possível que a minha empresa não quebre, se possível que ninguém adoeça na minha casa, se possível que não falte dinheiro. E quando Jesus disse se possível, gente, ele sabia que o seu Pai é o Deus do impossível. E Jesus também sabia que tudo é possível àquele que crê. Mas naquele momento ele estava oferecendo a sua alma, as suas emoções para o Senhor. Lembrem-se, as emoções, elas só conseguem enxergar aquilo que é visível. Então, Jesus estava vendo aquela situação. Jesus estava vendo que ele estava prestes ao traidor chegar ali e os soldados levarem ele para a cruz e ele começar todo aquele processo de crucificação, de humilhação, de dor, de chicotes, de cortes, de sangue, de espinhos, de espada, de feridas, de gritos, de Barrabás, e não Jesus. Ele estava vendo tudo aquilo e ele estava vendo seus discípulos dormindo, tristes, incrédulos, que não entenderam a obra, que não entenderam a missão. Ele ficou 3 anos pregando para a multidão, pregando para os discípulos, eles estavam vendo todos ali ainda sem entender. Jesus estava olhando para o visível, ele estava enxergando o visível como nós também estamos enxergando o visível, estamos enxergando o que o coronavírus está fazendo com o Brasil e as nações da terra. Então, com aquilo que nós estamos vendo, a nossa alma que não alcança aquilo que Deus fala no Espírito, aquilo que Deus mostra para nós, ela só consegue falar a partir do visível. Então aqui o Senhor estava oferecendo a sua alma, e é assim que nós devemos fazer. No meio da angústia, da dor, da aflição, da preocupação, você não tem que ir ver televisão e dormir para fugir, como os discípulos fizeram, fugir da dor, fugir da preocupação, e comer, e fazer outras coisas. Não, no meio dessas fortes emoções, você vem para a oração e fala de acordo com as suas palavras, aquilo que você tem condição de falar naquele momento. Senhor, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou amedrontado, eu estou assustado. Senhor, o Senhor pode, passa de mim esse cálice. Não é uma incredulidade a respeito do poder de Deus. Mas lembre-se, tudo é possível àquele que crê. Quem está neste momento angustiado, aflito, enfraquecido, ele não está crendo, irmãos. Nós precisamos ser honestos para perceber no que nós estamos crendo e no que nós ainda não estamos crendo. Preste atenção em algo. Todas as tribulações, as provações, elas vêm para provar a qualidade da nossa fé. Elas vêm para testar se há um fundamento da fé naquilo ou não. E nós temos que ser honestos para perceber onde nós ainda não temos fé. Tá tudo bem você reconhecer onde ainda você não tem fé. Você vai oferecer essa situação para Deus e vai ouvir o que Ele tem a te dizer sobre essa situação. E a fé virá pelo ouvido que Deus vai te dizer. Você vai perceber aqui em Jesus como que a condição dele muda. Ele chega numa condição emocional abalada, ele chega numa condição emocional agitada, profunda angústia e dor a ponto de morrer. Ele disse, olha, Jesus disse, o coração está tão tomado de tristeza que eu poderia morrer. Jesus não ia morrer de tristeza, Jesus morreu na cruz quando ele se fez pecado no meu lugar. Mas as emoções dele estavam envolvidas com aquele momento, com o visível, né? Mas nós vamos continuar lendo o texto e você vai perceber que o coração de Jesus muda à medida que ele ouviu o Pai. Vamos continuar para você perceber isso daqui. versículo 40 de Mateus 26. E voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Olha, ele tinha falado, permaneçam aqui acordados comigo. Ele voltou lá, estavam dormindo.
Por isso que a gente tem que estar aqui todo dia, por isso que eu estou aqui hoje. Talvez ontem você ouviu a palavra, você levantou, você ficou forte, aí hoje você já adormeceu de novo nas preocupações, na ansiedade, na aflição. Eu voltei aqui para te falar, levantem-se, acordem, olha só o que o Senhor está falando conosco. Disse a Pedro, olha só quem ele disse, lembre-se, ele estava com 3 discípulos, mas ele falou com Pedro. Pedro aqui representa muitos de nós. Pedro é o Pedrão. Oh, Jesus, nunca vou te deixar. Que isso, Jesus, nunca vou te trair. Eu estou firmada na rocha. Oh, glória, eu quero que Jesus volte. Eu sou de Deus, eu estou com Cristo. Tá, tudo bem. A hora que a primeira má notícia chega, a hora que o primeiro sintoma de um resfriado aparece, a hora que a conta bancária fica sem dinheiro, a hora que você tem que, infelizmente, tomar decisões difíceis de fechar o seu negócio, de demitir pessoas, aí você já baixa a cabeça e fala, não tem jeito pra mim, acabou a vida, e aí você fica envolvido pelo medo. O medo a respeito da própria vida. Sabe o que fez Pedro trair Jesus? O medo de perder a própria vida. Por quê? Porque eles estavam sendo ameaçados. Quem for discípulo de Jesus vai morrer com ele. Então, Pedro, com medo de perder a própria vida, falou, não, nem conheço Jesus. O mesmo Pedro que antes falou, não, Jesus, você é minha vida, eu te amo, Jesus, eu não faço nada sem você, eu quero morrer por Jesus, eu nunca vou te abandonar. Pois é, o mesmo Pedro. Aí Jesus chama esse Pedro, ele chama esses irmãos, e ele diz assim, vocês são tão fracos que não puderam ficar acordados comigo nem por 1 hora? Preste atenção, meus amados irmãos. Esse 1 hora aqui, quer dizer que Jesus ficou lá 1 hora em oração. Esse 1 hora aqui indica que vai passar. É só 1 hora. É só um instante. É só um momento. Todas as coisas visíveis passam. As invisíveis duram para sempre. O que são as coisas invisíveis? As palavras de Deus. São invisíveis aos olhos naturais, mas totalmente visíveis aos olhos espirituais. E nesta manhã, eu estou aqui para declarar os seus olhos espirituais abertos. Estou aqui para declarar que os olhos do seu entendimento serão iluminados e abertos hoje para que você veja o que Deus está dizendo. E ao ver o que Deus está dizendo, você se deparar com esta visão do que Deus já criou de solução, de socorro e de resgate, você seja fortalecido e fortificado. Jesus chamou a atenção deles dizendo assim, será que vocês são tão fracos que não podem suportar 1 hora em oração, 1 hora de perseverança, 1 hora de confiança, 1 hora de fé? Será que vocês estão tão fracos que vocês se abalam pelo visível, mas não conseguem enxergar o visível? Estou aqui hoje em nome de Jesus para dizer, fortifica-te no Espírito, fortaleça-te na palavra de Deus, e isso vai te dar substância, a substância da fé, para perseverar, para esperar com paciência e com alegria no socorro, no resgate do Senhor que virá, e na verdade já veio e se manifestará no tempo oportuno. Amém? Isto vai passar, meus amados. Versículo 41. Despertem e orem, para que não sejam testados. Despertem-se e orem. Amados, não se deixem alienar pelas más notícias deste momento. Questionem tudo que vocês vão ouvir. Ontem, antes de dormir, eu vi uma irmã em Cristo, uma discípula do Senhor, uma seguidora do Senhor, uma mulher de Deus, compartilhando um vídeo de um famoso, que eu não vou mencionar o nome, que está rodando aí por todo mundo, clamando urgência. Fiquem em casa de hoje até quarta-feira, porque nós vamos paralisar o vírus se nós ficarmos em casa de hoje até quarta-feira, porque depois disso é que o vírus vai se alastrar do dia tal ao dia tal. Previsões naturais de informações naturais. A ciência, a biologia e os estudiosos que estão estudando, obviamente, como que o vírus se manifesta, estão dando data de início, de fim, de proliferação e tudo mais. Amados, não é que eu estou desconsiderando isso, as coisas naturais, os fatos naturais. É que eu estou escolhendo levar em consideração, mais do que o que é visível e claramente perceptível, aquilo que é invisível, que tem o poder de criar uma nova realidade. Tem o poder de criar uma nova realidade. Então, tudo que vocês ouvirem, antes de sair compartilhando, questionem.
Façam perguntas. Espera aí, isto aqui está alinhado com aquilo que eu vi no meu espírito, que é aquilo que eu ouvi de Deus? Se o que eu ouvi de Deus é que o sangue de Jesus está sobre mim todos os dias, 24 horas por dia, e que eu estou guardado debaixo desse sangue, que eu sou transmissor de vida, a vida de Cristo que está em mim, então eu não vou compartilhar essa notícia não. Quer saber? Eu vou compartilhar a notícia do Evangelho a respeito do sangue de Jesus, da obra consumada de Jesus, para encorajar os meus irmãos e fortificar os meus irmãos que estão fracos. Eu não quero que eles fiquem mais fracos, isolados em sua casa, com medo, achando que depende deles ficarem doentes ou não e infectar os outros ou não. Essa é a sua escolha, tá? Você é livre, fique à vontade se você quiser compartilhar essas coisas. Eu estou escolhendo compartilhar palavras eternas que não passam. Esses vírus vão passar, essas preocupações do vírus vão passar, tudo isso vai passar. O que tem que ficar é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, aquilo que Deus fala conosco. Não deve passar o seu hábito de lavar as mãos, não deve passar o seu hábito de ter uma boa higiene pessoal, não deve passar o hábito de colocar a mão na boca quando você vai tossir, não deve passar esses bons hábitos de saúde, de bem-estar. Mas o medo tem que passar, a alienação tem que passar. Amém? Continuando. Deixa eu ver onde eu estou. O espírito de fato está preparado, mas a natureza humana é fraca. Acho que eu pulei algum versículo. Aqui, ó. O versículo 39 diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não, já li, beleza, vamos continuar. Versículo 41, o espírito de fato está pronto, preparado, mas a natureza humana é fraca. Eu já falei disso na live de ontem, então assistam a de ontem. Versículo 42, saiu para orar pela segunda vez. Jesus já tinha passado mais de 1 hora orando, ele continuou orando, a sua alma ainda estava precisando receber do Senhor um socorro, um renovo, um descanso. É assim que nós devemos enxergar. Tem gente que no meio da batalha, na alma, na mente, fica assim: ai, não aguento mais, Amanda, eu já orei, já declarei a palavra, já louvei, mas essa angústia não sai, essa depressão não sai, essa preocupação não sai, essa ansiedade não sai, o que eu faço? Continua orando. Você parou de orar por quê? Se você ainda está em desespero, se você ainda está angustiado, se você está aflito ainda, não pare. O que Jesus falou? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, aflitos, e eu vos aliviarei. Se você ainda não está aliviado destas emoções, por que você saiu da presença? Por que você parou de orar e veio se queixar ou veio pedir ajuda para outra pessoa? A ajuda de Deus não foi o suficiente? Não, a sua perseverança aqui não foi o suficiente. Você saiu antes do tempo, você parou antes do tempo. Continue a orar. Então, Jesus pela segunda vez voltou a orar e disse: meu pai, se for possível, afastar de mim este cálice sem que eu beba. Agora Jesus disse o seguinte: olha, se for possível passar por tudo isso, ou cumprir o meu papel sem que eu beba da amargura, do terrível e assustador, da terrível e assustadora separação que eu vou ter que enfrentar do Senhor, meu Pai, então que assim seja. Então, contextualizando para nós, Pai, se for possível, que eu e minha casa passemos por essa crise, sem quebrar a nossa empresa, sem demitir ninguém, sem ficarmos doentes, sem ficarmos sem alguma coisa na despensa, que assim seja, Pai. Porque nós não queremos passar por isso, é terrível, nós não queremos, não é? Então Jesus estava expressando aqui essa alma, mas ele não encerrou a oração assim, não foi assim que ele encerrou. Ele disse: mas que a tua vontade seja feita, acima das emoções e das coisas que Jesus queria evitar passar por aquele momento, que no caso não eram coisas, era só uma coisa, que era a separação de Deus, era a única coisa que Jesus não queria passar. Então, ele, acima disso, ele colocou: mas eu te conheço, Pai. Eu conheço o seu amor. Eu sei que sou amado, eu me lembro que sou amado pelo Senhor. Eu estou aqui agora nessa condição humana e terrena, mas eu me lembro da vida eterna que nós vivíamos antes.
Eu sei do teu amor por mim, eu estou segura. Então, Pai, eu não quero passar esse enfrentamento. Está doendo pensar que eu vou ter que sofrer a separação. Mas seja feita a sua vontade, sabe por quê? Sabendo que o Senhor me ama, sabendo quem você é, eu sei que a sua vontade para mim é boa. Você pode crer nisso essa manhã? Creia que porque você é amado, profundamente amado, e porque Deus é profundamente bom, fiel, verdadeiro, gracioso, a vontade dele para você é boa. Versículo 23, voltou novamente e os encontrou dormindo. Novamente ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. Por quê? Porque os seus olhos estavam pesados de tristeza, de angústia e dor. Existem maneiras de a gente passar, várias maneiras de nós passarmos pelo sofrimento. Você pode passar ali agarrado com as suas emoções, agarrado com a tristeza, com o medo, a preocupação, a ansiedade e a dor. Ou você pode escolher passar como um filho de Deus passa, na presença do Pai, orando para que a sua condição interior seja mudada. Eu espero que você escolha passar como um filho amado de Deus, porque é isso que você é. Versículo 44. Deixando-os outra vez, foi orar pela terceira vez. E aqui as coisas mudam. Por isso eu digo, não desista de orar. Vá uma, vá duas, vá três. Orou, foi lavar a louça, percebeu que está angustiada de novo, ora de novo. Não precisa sair da louça e ir para o seu quarto e ajoelhar, não. Você pode ir ali lavando a louça. Pai, eu te agradeço porque eu sei que eu sou sua filha amada. A sua vontade para mim é boa e agradável e perfeita. Do Senhor vem o meu socorro. A minha casa está em tuas mãos. Continue orando a palavra da fé. Continue declarando a palavra da fé. Foi isso que Jesus fez. Olha aqui o versículo 44 disse: ele foi orar pela terceira vez, pronunciando as mesmas palavras. Quais são as palavras que nós temos pronunciado hoje que estamos debaixo da nova aliança? As palavras que confirmam, que concordam com a obra consumada da cruz. As palavras a respeito de nós são: eu sou curado, eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou aceito, o Senhor é meu provedor, o Senhor é meu galardoador, o Senhor é meu resgatador, ainda que eu não mereça, a sua graça me basta, a sua graça opera em mim sinais, milagres e maravilhas. O Senhor já teve de mim misericórdia, essa misericórdia se demonstrou na cruz do Calvário e eu recebo essa misericórdia. Continue pronunciando as mesmas palavras. Então ele voltou aos discípulos e disse: o coração do Senhor Jesus mudou neste encontro com Deus. Ele ouviu Deus falar com ele. Sabe, a Bíblia não diz o que Deus disse a ele, mas eu creio que o Senhor disse a ele o suficiente para que ele se lembrasse que ele é amado, que Deus é fiel, que Deus estava com ele, que Deus ia passar com ele toda aquela dor. E que aquele instante de separação iria ser para ele a missão que iria lhe dar uma recompensa. Talvez a palavra não seja essa a missão, mas eu creio que o que Deus disse para Jesus ali é que chegar até o fim na sua missão da crucificação, da morte e ressurreição, iria dar para ele a recompensa de triunfar sobre a morte, o pecado, o mundo e o diabo e resgatar a todos nós. Quando Jesus ouviu o que Deus disse, ele viu. Então Jesus parou de considerar as coisas naturais que ele estava sentindo e percebendo e passou a considerar o que ele viu no Espírito. Ele viu o triunfo da cruz, ele viu o triunfo sobre a morte, sobre o pecado, sobre o medo. Ele viu o triunfo sobre Satanás, ele viu o nosso resgate, a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus. Ele se alegrou com o que viu. Nós voltaremos a ser uma família, nós voltaremos a ser um como éramos antes do pecado. E Jesus viu. Então ele foi encorajado, ele foi fortalecido, ele foi fortificado no Senhor. E agora ele volta para os discípulos com outro posicionamento. E o que ele diz para os discípulos agora? No versículo 45, por enquanto, agora, Jesus que estava ali naquela dor profunda que parecia que nunca ia passar, ele foi fortalecido pela visão que teve de Deus ao ouvir a Deus e percebeu: isso vai passar. Eu vou enfrentar a cruz, mas vai passar. Eu não vou ficar pendurado na cruz. Eu não vou ficar morto naquela cruz. Eu vou passar por ela. Eu vou atravessar ela e vou no inferno. E eu não vou ficar no inferno. Eu vou passar por ele. Eu vou vencer ele.
eu vou ressuscitar. E na minha ressurreição, eu ressuscitarei comigo todos aqueles que crerem comigo. Uau! Uau! Então agora Jesus entendeu que era só por enquanto aquele momento de sofrimento, e ele trouxe essa notícia para os discípulos: olha, só por enquanto. Então ele disse: continuem dormindo. Aí aqui ele já não estava mais falando de continuem dormindo assim, continuem desligados. Não, agora ele já falou para eles entrarem no descanso. Olha, continuem dormindo, descansem. Agora Jesus falou assim: eu recebi descanso para minha alma, eu fui fortalecido no Senhor, tudo mudou dentro de mim. Antes eu estava sofrendo, eu cheguei aqui com vocês e eu estava com tanta tristeza e angústia que eu podia morrer, mas agora o meu coração está tão cheio de alegria pelo que eu vi no meu espírito que vai acontecer, que agora eu estou vivo, agora eu vi a vida da ressurreição, eu vi o poder da vida operando em mim. Eu já não estou olhando mais pelo sofrimento da separação que eu vou ter que enfrentar de Deus, que gera morte. Não, agora eu vi a vida abundante que eu vou dar para vocês, a vida de triunfo após vencer a cruz. Então ele diz: descansem. E agora Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que ainda veriam a ressurreição: nós somos os discípulos que estamos após a ressurreição. O que Jesus estava falando para eles que ia acontecer, para nós já aconteceu. Então o Senhor está dizendo: descansem, eu venci o mundo, eu venci as crises deste mundo, eu venci tudo que este mundo ainda vai passar. Então se alegrem em mim, eu venci, tenham bom ânimo, porque eu fiz vocês mais do que vencedores, super vencedores. Por quê? Porque eu batalhei, eu sofri, eu fui para a cruz, eu morri para dar para vocês a vitória. Vocês não precisaram enfrentar a cruz, não precisaram enfrentar a separação de Deus, não precisaram enfrentar a ira de Deus, não precisaram enfrentar a punição do pecado. Eu fiz isso no lugar de vocês e conquistei a vitória, e pela graça, pela minha graça eu estou lhes entregando. Recebam pela fé a graça de serem mais do que vitoriosos sem terem lutado. É pela fé. Então Jesus disse: descansem e vejam. Jesus só pôde dizer para os seus discípulos: vejam, porque ele viu. Hoje eu lhes digo: vejam. Vejam o invisível, vejam o que Deus está falando conosco, vejam a vida operando no meio da morte, vejam a vida engolindo a morte, vejam a cura engolindo as doenças, vejam a prosperidade se sobrepondo à escassez, vejam a abundância se sobrepondo à falta, vejam o invisível, e isso vai mudar a condição de vocês. Amém? Para encerrar, deixa eu ver como é que nós estamos aqui de tempo. Eita, já vai acabar. Então, ontem, quando o Espírito Santo trouxe a minha memória essa mensagem, eu queria outra tradução e eu não tinha encontrado. Essa outra tradução está em Lucas 22. É o Evangelho de Lucas, é o mesmo episódio, mas aqui na percepção de Lucas. Então, Lucas conta sobre esse momento de Getsemane com um detalhe importante, que é o que eu quero transmitir aqui para vocês. Então depois, além de meditarem em Mateus 26, meditem também em Lucas 22. E olha só o que está escrito aqui no verso 44. Eu não vou ler todo o episódio do Getsemane aqui em Lucas por causa do tempo. Leia você na sua casa, tá bom? Eu vou ler apenas o versículo 44, que se refere à terceira vez que Jesus foi orar, que foi quando tudo mudou. Olha o que diz aqui, Lucas 22, 44. E com muita angústia ele orou intensamente, de forma que seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha só, à medida que a angústia aumentava, à medida que a aflição, a ansiedade, o medo, o pavor aumentava, Jesus orava mais intensamente. É isso que eu quero transmitir aqui para vocês. O que eu faço, Amanda, diante desse momento difícil? Eu estou orando, mas tem horas que parece que a emoção vai me vencer, a dor, a preocupação vai me vencer. Eu estou perdendo sono, eu estou perdendo apetite, ou então eu estou comendo descontroladamente, porque a minha alma está comunicando-se com a minha carne, com o meu corpo, então isso está gerando um caos na minha vida. O que eu faço quando as emoções forem mais persistentes? Sejam mais persistentes que ela. O que eu faço quando a emoção for intensa? Seja mais intensa que ela em oração. Foi isso que Jesus fez. Ele orava ainda mais intensamente. E à medida que mais intensamente ele orava, falava com o Pai e ouvia o Pai,
a palavra de Deus veio. E quando veio, mudou a condição interior dele. E quando mudou a condição interior dele, ele transmitiu a sua nova condição para os seus discípulos. E aqueles discípulos que estavam fracos foram fortalecidos no Senhor. Sejam vocês também fortalecidos no Senhor, na força do poder do Senhor, em nome de Jesus. Passem o dia de hoje na consciência da obra de Jesus. Passem o dia de hoje se fortalecendo em oração, em louvor, renovando as vossas mentes pela palavra do Senhor, sabendo, que o Senhor é fiel e verdadeiro, que a vontade dele para a sua vida é boa, sim, é agradável, sim, que você é filho amado de Deus e isso te dá toda a segurança que você precisa. Amém, amados? Quando você recebe essa palavra, eu a recebo em nome de Jesus. Essa live vai ficar salva por 24 horas. Compartilhe com seus amigos, envie para mais pessoas. Vamos compartilhar aquilo que pode fortalecer a nossa fé e não aquilo que vai nos manter fracos. Amém? Amém? Glória a Deus. Encerramos, consegui encerrar antes do tempo. Está tudo feito. A obra está consumada. Desfrute. Eu quero aproveitar esses últimos minutos para fazer um convite para você, para estar comigo ali no meu grupo de leitura no Telegram, onde eu estou lendo sobre a nova aliança, sobre o Evangelho. Nós começaremos hoje o capítulo 1 do livro Livres, não tem como eu pegar porque ele está apoiando aqui o celular. O livro Livre, 21 dias para desfrutar de vitórias sobre o pecado. E estamos lendo também o livro O Evangelho Nu, que tem uma explicação clara e contundente e bíblica sobre as diferenças da velha aliança e da nova aliança, da lei e da graça, como nós devemos compreender a nossa posição em Deus na nova aliança. Eu estou sendo radicalmente transformada ao renovar a minha mente por meio dessas palavras que estou recebendo através do livro O Evangelho Nu. Tudo aquilo que ainda tem de mentalidade da velha aliança no meu modo de pensar está desaparecendo, está sendo substituído pelo modo de pensar de Deus, pela mente de Cristo, e é por isso que eu estou a cada dia me tornando mais poderosa em Deus. Isto não é um privilégio meu, isso está disponível para todos os filhos. Nós nos tornamos poderosos em Deus à medida que experimentamos o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho só pode ser experimentado por quem pratica a palavra. A maturidade da fé está na prática da palavra. A maturidade da fé não vem para os ouvintes apenas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a respeito da palavra de Cristo. A maturidade da fé, a fortaleza da fé, o crescimento da fé vem pelo praticar o que eu ouvi, que vem pelo praticar a palavra de Deus. Então, aqueles que não são experimentados na palavra, aqueles que não são experientes na prática da palavra da justiça, como está escrito lá em Hebreus 6, se eu não me engano, eles são os meninos na fé, aqueles que são levados de um vento para o outro. Qualquer vento de doutrina leva eles. Qualquer grande líder que aparece com uma multidão de seguidores e fala alguma coisa em nome de Jesus, leva eles, influencia, deixa eles tudo confuso. Não, amados, nós estamos sendo chamados para a maturidade da fé. Nós estamos sendo chamados para um lugar em que nós ouvimos a voz do Espírito, reconhecemos a sua voz. E ao ouvir qualquer pessoa dizer qualquer coisa, a gente sabe, não é o Espírito Santo que está falando. Está falando em nome de Deus, está abrindo a Bíblia, parece bom, é bonito, são argumentos fortes, mas essa não é a voz do Espírito. Nós vamos chegar nesse lugar de sermos tão íntimos do Pai, do Filho e do Espírito, que reconheceremos a sua voz, o seu agir, o seu movimentar, e saberemos o que é ou não dele. E assim não seremos mais levados de um lugar para o outro como meninos infantis, imaturos, que não conhecem a palavra de Deus porque não a praticam. Amém? Isso, a maturidade da fé vem por praticar a palavra de Deus. Isso mesmo, Jaque. Muito obrigada. Amados, tenham um bom dia, uma segunda-feira feliz. Às 19 horas, horário de Brasília. A gente está aqui ao vivo de novo, lá no perfil da Uliana, falando sobre como entrar em concordância mental com Deus. Essa é uma mensagem, uma live que faz parte de uma série que nós estamos fazendo toda segunda-feira, às 19 horas, sobre inteligência espiritual.
Não se deixe mais manipular pela religião. Não se deixe mais ser alienado pelo sistema religioso. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não fiquem presos em suas mentes e emoções por todo tipo de engano que as pessoas dizem para você, que a religião diz para você. Amém? Eita, que nós estamos com tempo aqui hoje. Eu já vou me despedir, a não ser que alguém queira falar alguma coisa. Amém, amados? Podemos encerrar? Oi, Jaqueline Davi Lopes, um beijo para você e para sua irmã, para toda a sua família, tá bom? Jaque Machado, como é que tá aí em Cachoeiro hoje? Tá calor? Aqui tá fresquinho, gente. Começou a chover anteontem, choveu ontem, agora tava chuviscando, parou, mas tá fresquinho, tá um clima tão agradável, glória a Deus. Amém, amados? Amém, Bia, glória a Deus. Então tá. Então eu vou dar tchau. Eu não quero dar tchau, quero ficar aqui com vocês. Mas já acabou, a mensagem do Espírito já foi dada. Então eu vou me despedir, vou tomar um café rapidinho e aí vou lá para o grupo de leitura, compartilhar as 2 leituras de hoje, do Evangelho Nu e Livre, do Maimonides. Vocês que não estão no grupo e querem participar, é só clicar aí no link da biografia do meu Instagram, você cai direto lá no grupo do Telegram, tá bom? Tá nublado e fresco, que coisa boa, né? Um tempinho maravilhoso para ficar em casa, em família, se enchendo do Espírito e da Palavra e disponível para quando alguém precisar de socorro, quando o Espírito Santo te lembrar de alguém que precisa de socorro, você vai lá e socorre, amém? Bom dia, irmãos, na graça e na paz de Jesus, até mais e até amanhã. Compartilha, convida as pessoas para estarem aqui com a gente amanhã, tá bom? Beijo.